O torcedor do Santa Cruz viveu, enfim, uma noite de alívio. Não foi uma vitória com brilho, não foi uma atuação para guardar no coração, mas foi um momento histórico. Porque depois de tanto sofrer, o Santa Cruz está de volta à Série C. E não dá para esconder a emoção. Depois de temporadas mergulhado no fundo do poço, preso na Série D, sendo motivo de piada, enfrentando adversários inexpressivos e acumulando frustrações ano após ano, finalmente, o clube deu um passo adiante. Não é o destino final, mas é o primeiro degrau que parecia impossível de subir. Esse acesso veio na marrã. Não foi bonito. Não foi dominante. Foi sofrido, foi aos trancos e barrancos, com o coração na boca durante 90 minutos de tensão diante do América de Natal. O Santa Cruz entrou em campo com a clara intenção de se segurar. Marcelo Cabo armou o time com covardia, sim. O tricolor jogou por uma bola. Jogou com medo. Jogou para não perder. E quase pagou caro por isso. O América pressionou, foi melhor, criou chances, dominou a maior parte do jogo. E, por muito pouco, não estragou a festa da torcida coral. O primeiro tempo terminou zerado, mas com o Santa Cruz acuado. E o que era ruim ficou pior no início da segunda etapa. Marcelo Cabo resolveu retrancar ainda mais o time, mexendo mal e chamando ainda mais o adversário para cima. A estratégia deu errado logo de cara. Com apenas alguns minutos do segundo tempo, o América abriu o placar. Um golaço de Aruá, que chutou de fora da área e explodiu a torcida potiguar. Naquele momento, tudo se encaminhava para os pênaltis. E o torcedor coral, traumatizado como está, já pensava no pior. Porque a verdade é que o Santa Cruz quase não ameaçava, quase não atacava, e não mostrava força para reagir. Mas o futebol é feito de reviravoltas. O gol sofrido acordou o Santa Cruz. É incrível como isso acontece com frequência. O time parece precisar levar um golpe para começar a jogar. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois do gol do América, o Santa enfim saiu da toca. Ainda sem muita organização, mas com vontade, com ímpeto, tentando empurrar o adversário para trás. As chances começaram a surgir, mesmo que de forma desorganizada, mais na base da emoção do que da razão. E no meio desse cenário tenso, surge o nome que vai ficar gravado na memória de todo o tricolor, Wagner Balotelli. Um cara que vinha sendo destaque ao longo da temporada, um dos poucos que mostrava entrega desde o início do ano. E no jogo mais importante da história recente do clube, ele não se escondeu. Numa cobrança de falta pela esquerda, ele apareceu no segundo pau e empurrou para a rede. O gol do acesso. O gol que muda o destino. O gol que alivia anos de dor. O Arruda pode até não ter sido o palco dessa conquista, mas foi como se cada tricolor estivesse lá dentro, vibrando junto. Porque esse gol não foi só um lance. Foi um grito preso na garganta de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Uma torcida que já enfrentou de tudo, queda para a Série D, falta de calendário, vexames atrás de vexames, promessas não cumpridas, e uma sequência de anos que parecia um castigo sem fim. E mesmo assim, seguiu apoiando. Seguiu acreditando. E foi recompensada. Claro que nem tudo foram flores. A atuação de Marcelo Cabo no comando da equipe foi, no mínimo, questionável. Ele optou por uma estratégia defensiva, tentou se garantir no regulamento, jogando pelo empate. E isso quase deu errado. Quando o América fez o primeiro gol, parecia que tudo ia por água abaixo. Mas a sorte, ou talvez o destino, esteve do lado coral. Mesmo com o time limitado, mesmo com os erros do técnico, mesmo com atuações individuais abaixo, o Santa Cruz achou seu momento. E quando teve a chance, não desperdiçou. Thiago Galhardo, por exemplo, teve uma oportunidade clara ainda no primeiro tempo. Era a chance de matar o jogo cedo, de encaminhar a classificação. Mas perdeu. Perdeu de forma inacreditável. Aquela bola, se não entra, poderia ter pesado muito mais. Poderia ter sido o lance que jogaria por terra o sonho do acesso. Mas não foi. O time teve outra chance. E dessa vez, não vacilou.
A emoção foi tanta que quem estava assistindo com certeza sentiu o coração disparar. O torcedor do Santa Cruz não vive uma alegria assim faz tempo. É uma sensação que parecia distante demais. Nos últimos anos, era só sofrimento. Era só frustração. Não havia espaço para esperança. E mesmo com toda essa desconfiança, a torcida foi até Natal. Lotou o setor destinado aos visitantes. Fez festa. Sofreu com a repressão da polícia, foi barrada, passou por dificuldade para entrar no estádio. E no final, ainda foi agredida por torcedores rivais. Um absurdo completo. Mas que só torna esse momento ainda mais simbólico. Porque nada foi fácil. O Santa Cruz não teve caminho tranquilo. Não teve apoio de fora. Não teve estrutura de clube grande. Foi na força da camisa, na força da torcida, e no talento isolado de alguns jogadores. Balotelli, como já dissemos, foi o nome do jogo. Mas essa conquista é coletiva. É da torcida, que nunca abandonou. É de um clube que se recusa a morrer, mesmo com tantos erros administrativos. Mesmo com tantas decisões equivocadas. O Santa Cruz sobreviveu. E hoje, respira. É claro que o acesso à Série C não deve ser comemorado como título. Não pode ser visto como glória máxima. O Santa Cruz é muito maior que isso. Mas depois de tudo que o clube passou, é impossível não ver esse momento como especial. Como necessário. O tricolor precisava voltar a caminhar. Precisava sair da cova. E agora, começa a vislumbrar um futuro novamente. A Série C é dura, mas é um campeonato nacional de verdade. Tem calendário, tem visibilidade, tem adversários mais competitivos. É o começo de um novo ciclo. E essa caminhada só é possível porque o Santa Cruz teve alma. Porque, mesmo jogando mal, mesmo errando na escalação, mesmo sofrendo do início ao fim, o time teve raça. Teve coração. Foi carregado pela força de quem nunca desistiu. E isso, no futebol, às vezes é mais importante do que qualquer tática ou técnica. É o que diferencia quem sobrevive de quem afunda de vez. Agora o clube precisa olhar para frente. Corrigir os erros, planejar com seriedade, manter as peças certas e pensar grande. O Santa Cruz não pode mais viver de milagres. Precisa construir um caminho sólido. A torcida mostrou, mais uma vez, que está disposta a seguir junto. Mas ela merece mais. Merece respeito, merece dignidade, merece ver seu clube de volta aos dias de glória. E nesse momento, com a ficha ainda caindo, a sensação é de que finalmente algo mudou. Que esse acesso não é só uma mudança de divisão, mas uma mudança de mentalidade. De esperança. Depois de tanto tempo no escuro, o torcedor do Santa Cruz viu um raio de luz. E quando a luz aparece, meu amigo, tudo muda. E se tem uma coisa que não dá para esquecer nesse momento é a grandiosidade da torcida do Santa Cruz. Porque não importa o tamanho do buraco, o torcedor coral continua sendo o maior patrimônio desse clube. E é justamente essa galera que empurrou o time até aqui. Foi a força das arquibancadas, o grito vindo das ruas, a pressão nas redes sociais, o apoio mesmo nas piores fases, que manteve o Santa Cruz de pé. Porque se fosse por diretoria, por planejamento ou estrutura, o clube já teria sido enterrado faz tempo. Mas não foi. Porque o povo não deixou. Quando se fala que o Santa Cruz é diferente, que o Santa Cruz é um fenômeno popular, não é exagero. É realidade. Qual outro time com tantos anos afundado em más gestões, sem calendário, sem estrutura, sem dinheiro, conseguiria colocar tanta gente na arquibancada, mesmo em um jogo da 4ª divisão? Qual clube teria uma mobilização dessas para um acesso à Série C? Só o Santa Cruz. Porque aqui, futebol não é só resultado. É sentimento. É parte da identidade de um povo. É por isso que esse acesso tem tanto peso. Não pelo nível da competição, mas pelo que ele representa. Pela virada simbólica. Pela esperança que renasce. Porque até ontem o Santa Cruz era um clube no limbo. Sem série, sem rumo, desacreditado por todos. Hoje,
com um gol de Wagner Balotelli, tudo mudou. A cidade respira diferente. O torcedor se vê novamente representado. E o Brasil inteiro volta a olhar com mais respeito. Porque o Santa Cruz voltou a incomodar. E a emoção de quem viu esse jogo é difícil de explicar. Porque não foi um jogo bom tecnicamente. Longe disso. Foi um jogo de tensão, de sofrimento, de medo. Cada bola na área parecia um filme de terror. Cada escanteio contra era um pesadelo. Quando o América abriu o placar, a alma do torcedor quase saiu do corpo. Porque a dor de cair de novo, de fracassar mais uma vez, parecia insuportável. Mas aí o futebol foi futebol. E como sempre, ele premiou quem não desistiu. O gol do Santa Cruz foi um daqueles momentos que congelam no tempo. O cruzamento vindo da esquerda, a bola viajando na área, o desvio certeiro. E de repente, a explosão. A massa coral gritando, se abraçando, chorando. Porque era mais que um gol. Era o gol que lavava a alma. Era o gol que dizia, acabou, a gente saiu do inferno. Era o gol de uma torcida inteira, de um clube inteiro, de uma história inteira que não aceita morrer. E é curioso como o futebol tem dessas coisas. Um jogador como Balotelli, que ainda não tinha feito gol com a camisa do Santa, foi lá e resolveu. No jogo mais importante, no momento mais delicado, ele apareceu. E não é coincidência. É destino. É o tipo de coisa que só acontece com quem tem história. Com quem carrega um peso, uma mística, uma camisa que tem alma. E Balotelli virou herói, virou símbolo, virou o nome que vai ficar gravado para sempre nesse capítulo de superação. Só que o acesso não apaga os erros. Não pode apagar. Porque se o Santa Cruz caiu na Série D, se passou tanto tempo no ostracismo, foi por culpa de muitos. Por anos de gestões desastrosas, por escolhas mal feitas, por vaidade de dirigentes, por falta de planejamento. E agora que o clube começa a sair desse buraco, é preciso aprender. Não pode mais errar. Não pode achar que subiu e tudo está resolvido. Muito pelo contrário. O desafio de agora é ainda maior. A Série C é uma competição traiçoeira. Tem times organizados, orçamentos maiores, e exige regularidade. Não dá para sobreviver apenas com camisa. É preciso montar elenco, ter estrutura, pensar no longo prazo. E principalmente, valorizar quem realmente veste a camisa. O Santa Cruz precisa deixar de lado as figuras que só aparecem para tirar foto e começar a valorizar quem faz o clube viver de verdade. O torcedor, o funcionário do dia a dia, o jogador que se entrega. Essa gente sim é a base da reconstrução. E o que mais impressiona nessa retomada é que tudo aconteceu no limite. Não sobrou nada. Foi uma classificação no fio da navalha. O Santa Cruz jogou mal, como já falei. Jogou acuado, jogou sem coragem. Marcelo Cabo vai ter que refletir muito sobre essa postura. Porque se a bola de Balotelli não entra, se o América marca mais um, ele seria massacrado. E com razão. Por que não se pode entrar em campo com tanto medo assim? Com tanta passividade? Ainda mais num jogo que define um acesso. Futebol também é coragem. E o Santa Cruz só mostrou coragem depois de levar o gol. Isso é algo que precisa mudar com urgência. O clube não pode mais viver esperando que o desastre aconteça para tentar reagir. Tem que entrar com sangue nos olhos desde o apito inicial. Tem que jogar como time grande, com postura, com ambição. Esse espírito precisa ser resgatado. Porque o Santa Cruz não é pequeno. Nunca foi. E mesmo na Série D, mesmo fora dos holofotes, continuou sendo gigante no sentimento de quem ama essa camisa. O que aconteceu em Natal foi mais do que um jogo. Foi um rito de passagem. Foi o fim de um ciclo de dor. E, tomara, o começo de uma nova era. Porque agora o clube tem a oportunidade de se reorganizar, de fazer diferente. E é isso que o torcedor espera. Chega de promessas vazias, chega de projetos mirabolantes que não saem do papel. O que o Santa Cruz precisa agora é de verdade. De trabalho. De gente comprometida.
de planejamento sério. E a base disso tudo tá aí, o povo. A torcida. Esse exército de apaixonados que atravessa o Brasil, que compra ingresso, que compra camisa, que sofre, chora e vibra como ninguém. Eles merecem respeito. Merecem ser ouvidos. Porque sem eles, o Santa Cruz não existiria mais. E foi por eles que esse acesso aconteceu. Foi por cada grito, por cada faixa estendida, por cada lágrima derramada que esse time renasceu. E isso precisa ser reconhecido. A imagem do torcedor chorando no apito final, ajoelhado, agradecendo a Deus, é a síntese do que é o Santa Cruz. É fé. É entrega. É paixão que não se mede. E foi essa paixão que empurrou o clube para fora da Série D. Porque, sejamos honestos, tecnicamente esse elenco tem limitações. Mas compensou isso com raça, com vontade, com espírito de superação. E isso, em jogo decisivo, faz toda a diferença. A cena do povo sendo barrado na entrada do estádio, enfrentando a truculência da polícia, correndo contra o tempo para ver o jogo, e mesmo assim não desistindo, é algo que não dá para ignorar. O tratamento que a torcida do Santa Cruz recebeu foi vergonhoso. Um desrespeito completo com quem ama futebol de verdade. Mas nada disso impediu a festa. Nada disso tirou a força dessa torcida. Pelo contrário. Tornou tudo ainda mais simbólico. E no final, quando o juiz apita e o acesso é confirmado, vem o alívio. Vem o choro. Vem o grito entalado que finalmente sai. Porque ninguém aguentava mais. Foram anos de humilhação, de chacota, de ver o clube sendo tratado como irrelevante. E agora, mesmo ainda longe de onde deveria estar, o Santa Cruz dá um passo para se reencontrar. Dá um passo para voltar a ser temido. Dá um passo para fazer história de novo. A Série C é só o começo. Tem muito chão pela frente. Mas o primeiro obstáculo já foi vencido. E isso muda tudo. Porque agora o torcedor tem algo em que se apoiar. Agora o clube tem um ponto de partida. E o sentimento que fica é um só: alívio. Alívio de sair da lama. Alívio de ver que é possível. Alívio de saber que, apesar de tudo, ainda dá para sonhar. E sonhar é o que move o futebol. É o que move essa torcida. E agora, com o Santa Cruz de volta à Série C, o sonho está vivo de novo. E enquanto esse povo sonhar, ninguém vai parar o Santa Cruz. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro burburinho tomou conta das redes sociais e dos bastidores do Arruda nas últimas horas. Tiquinho Soares, atacante de Faro de gol aguçado, estaria de malas prontas para vestir a camisa do Santa Cruz. Fontes próximas ao clube garantem que o nome do jogador está sendo estudado com carinho pela diretoria, que vê na chegada do matador uma chance de reacender a paixão da torcida e transformar o ataque coral em uma máquina de gols. Tiquinho Soares, conhecido por suas arrancadas fulminantes e finalizações precisas, tem um histórico de gols importantes em clubes de peso. Sua experiência em competições nacionais e internacionais dá ao Santa Cruz um trunfo valioso para a disputa do campeonato estadual e da Série D. O rumor, que começou como um sussurro entre empresários e dirigentes, ganhou força depois que fotos do atacante circulando pela cidade começaram a pipocar na internet. A expectativa é que ele possa se tornar o goleador que o Santa precisa para retomar os dias de glória. Nos bastidores, a negociação é vista como estratégica. O clube busca reforçar o elenco e dar ao técnico mais opções ofensivas, especialmente em jogos decisivos. A torcida, sempre ansiosa por novidades, já começou a sonhar com uma dupla de ataque letal, e as redes sociais explodiram com comentários animados sobre o possível acerto. Se o rumor se confirmar, Tiquinho Soares não só chega para jogar, mas para escrever uma nova história no Arruda, transformando o Santa Cruz em um time ainda mais temido pelos adversários. Enquanto a diretoria mantém o suspense, os torcedores seguem atentos a cada movimento. O nome do atacante circula em grupos de WhatsApp,
páginas de futebol e até em conversas de bar, mostrando que a chegada de Tiquinho poderia ser o pontapé inicial para um novo capítulo de conquistas. Um fato é certo, se o rumor se concretizar, a Cobra Coral vai realmente explodir, e o Santa Cruz poderá finalmente contar com um matador de respeito para incendiar a arquibancada e garantir gols de sobra para celebrar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!